Vamos pensar numa situação. E se, hoje, tudo fosse perdido? Todos os arquivos, as fotos, os dados de uma empresa inteira simplesmente evaporasse. Nessa análise, a gente vai mergulhar na única coisa que garante que isso não seja o fim da linha: o backup. Mas olha, não como uma tarefa técnica chata, e sim como a apólice de seguro digital definitiva. Essa citação aqui, ela resume tudo perfeitamente. Não é um arquivo morto sobre o seu passado, é a única garantia de ter um futuro. A melhor forma de imaginar isso é pensar no DeLorean, do filme De Volta para o Futuro. Sabe, backup não tem a ver com arquivar o que já foi. É sobre garantir que a operação possa continuar amanhã, mesmo que um desastre aconteça. É literalmente a máquina do tempo para a continuidade dos negócios. Bom, este aqui é o nosso roteiro. Vamos começar entendendo por que o backup é essa última linha de defesa e depois a gente vai construir, passo a passo, uma estratégia que realmente funcione na hora do aperto. Ok, começando pelo básico então. Por que o backup é tão vital? Para entender a importância dele, primeiro a gente precisa ter uma noção da dimensão da ameaça que existe hoje. E olha só esse número, é alarmante. Um estudo projetado para 2025 mostra que 89%, dos ataques de ransomware miraram direto nos repositórios de backup. E isso não é um acidente, não. É uma tática. E uma tática cada vez mais comum. O ponto central é esse aqui, ó. O criminoso não quer só criptografar os dados que estão em uso. O objetivo principal dele é eliminar qualquer plano B, qualquer rota de fuga. É destruir a capacidade de recuperação para que o pagamento do resgate vire a única saída. E esse gráfico, nossa, ele ilustra muito bem o perigo do excesso de confiança. Olhem a barra da esquerda. Antes de qualquer incidente, quase 70% das organizações se sentem prontas. Mas aí, olhem a barra da direita. A realidade, depois do ataque, só 20% estavam de fato preparadas. É uma lição de humildade, né? E uma que se aprende do jeito mais difícil. Agora a gente chega num ponto que é, talvez, o momento ahá de toda essa conversa. A base de um bom plano de backup não é o que a maioria das pessoas imagina. Fica a pergunta então: por onde a gente começa a construir uma defesa sólida de verdade? É pelo software? Pelo hardware? É pela nuvem? Qual é o ponto de partida? A resposta? Nenhum desses. Um plano de backup que funciona de verdade começa com o negócio. A tecnologia é só a ferramenta. Ela vem depois, para executar uma estratégia que foi definida com base nos riscos e nas necessidades da empresa. E a primeira métrica que vem do negócio é o RTO. Isso aqui não é uma pergunta técnica, é uma pergunta de negócio. Por quanto tempo um serviço essencial, tipo o sistema de vendas de um e-commerce, pode ficar fora do ar antes de causar um estrago financeiro ou de reputação que seja inaceitável? Algumas horas? Minutos? A resposta para essa pergunta é que vai ditar a tecnologia que a gente precisa. A segunda métrica é o RPO. E, de novo, é uma pergunta de negócio. Se for preciso restaurar tudo, quantos dados a gente pode se dar ao luxo de perder? Para um banco, por exemplo, perder 1 minuto de transações é um desastre. Para outras empresas, talvez perder um dia de trabalho seja tolerável. E é isso que define a frequência dos backups. Certo. Com a estratégia definida pelo negócio, agora sim, a gente pode falar de tecnologia e começar a levantar as muralhas. Vamos começar pelos controles digitais. A regra de ouro aqui é a famosa estratégia 3-2-1. É um princípio que já foi testado à exaustão e funciona. É simples, mas é muito poderoso. 3 cópias, para ter redundância. 2 mídias diferentes, para proteger contra a falha de um tipo específico de tecnologia. E, claro, uma cópia fora do local, para sobreviver a desastres físicos, como um incêndio ou uma inundação. Além da regra 3-2-1, a gente adiciona outras camadas de segurança. MFA, autenticação multifator, que é como ter uma segunda fechadura na porta do backup. Imutabilidade, que transforma os backups em arquivos que não podem ser alterados ou apagados, nem mesmo por um invasor com superpoderes de administrador. Criptografia, para embaralhar os dados. E o princípio do menor privilégio, que garante que cada conta só tem acesso àquilo que é estritamente necessário. Mas, todos esses controles lógicos não adiantam nada se a segurança física for fraca. Uma fortaleza digital não serve para muita coisa se o servidor pode ser simplesmente arrancado da tomada ou danificado. Essa história aqui é real e mostra como a segurança física pode ser frágil.
Controles de acesso rigorosos não são paranoia, são uma necessidade básica. É preciso saber exatamente quem entra, por que entra e o que essa pessoa faz lá dentro. E aqui entra um conceito genial, o air gap, ou seja, o isolamento físico. É o equivalente moderno do pombo-correio. É uma cópia totalmente desconectada da rede, seja numa fita ou num HD guardado num cofre. Um ransomware pode se espalhar pela rede, mas ele simplesmente não consegue alcançar aquilo que não está conectado. Agora a gente chega na parte que é muitas vezes a mais negligenciada, mas que talvez seja a mais importante de qualquer estratégia de backup. A prova de que ela funciona. A analogia do step é perfeita. Ter um backup que nunca foi testado é a mesma coisa que dirigir por aí super confiante de que tem um step no porta-malas sem nunca ter parado para ver se ele está cheio. Na hora que o pneu fura, a surpresa pode ser bem desagradável. A confiança só vem com a verificação. E o interessante aqui é a gente diferenciar essas duas coisas. Uma coisa é a restauração. É um processo técnico. Consigo ler esse arquivo específico? Outra, bem diferente, é a recuperação. Isso é um plano estratégico que envolve pessoas, processos, comunicação, tudo para fazer o negócio inteiro voltar a funcionar. É preciso testar os dois. E é crucial mudar a mentalidade sobre isso. Um teste de restauração que dá errado não é um fracasso. Pelo contrário, é um sucesso, porque a gente encontrou a falha num ambiente controlado e não no meio de uma crise de verdade. É uma chance de ouro para consertar uma vulnerabilidade antes que ela vire uma catástrofe. Ufa, cobrimos bastante coisa. Agora, vamos juntar tudo isso num caminho claro, com ações práticas para construir essa tal de resiliência. Estes aqui são os 4 passos de maior impacto. Primeiro, iniciar a conversa sobre RTO e RPO com as áreas de negócio. Segundo, implementar a regra 3-2-1, garantindo que uma cópia seja offline. Terceiro, colocar os testes de recuperação no calendário como uma rotina, não como algo opcional. E, por fim, ativar as proteções digitais, como MFA e imutabilidade, para criar aquela barreira lógica bem robusta. E a gente termina com essa provocação. Pensem nisso. Se o desastre acontecesse hoje, agora, o plano de backup atual levaria a organização de volta para o futuro, para a continuidade dos negócios, ou seria a descoberta de um arquivo morto, um beco sem saída? A resposta para essa pergunta é o que define a verdadeira resiliência.